A situação tá feia no Palmeiras e torcedores chegaram a atacar o CT do clube e isso trouxe uma repercussão muito grande na mídia esportiva. Teve até jogador dando opinião sobre a situação e a mídia esportiva criticando muito, largando o aço para cima do Palmeiras. Tem uma situação muito conturbada entre torcedor e Abel Ferreira, torcedor, e Leila Pereira. Eu vou trazer esse corte da imprensa aqui para nós analisarmos juntos. Você não pode perder, mas antes de tudo te peço, te convido para se inscrever aqui no canal para não perder informações importantes do mundo da bola, assim como essa, e vai deixando sua opinião aqui nos comentários. Crédito do vídeo eu vou deixar na descrição. A gente abre o programa sempre alto astral, futebol, a gente adora. Queria fazer um registro, cara. Não dá pra começar o programa sem mencionar o que rolou nessa madrugada na academia de futebol do Palmeiras, cara. Lamentável. Porque assim, aquilo ali a gente não pode deixar passar, a gente não pode achar que é pequeno. Ali é a casa de funcionários, dos jogadores, né? Assim, eles passam ali mais tempo que na casa deles. É o lar de muita gente ali. E aí, cara, vândalos vão lá e atiram bombas. Aquilo ali, assim, a gente não pode normalizar o que tá acontecendo, cara. Porque se a gente deixar de falar, passa a ser normal, rotina. Isso aí passa batido, né? Isso aí não pode passar batido, cara. Eu concordo com você, Rizek. Você vê que eles já vão mal intencionados, porque todos cobrem o rosto, né? Todos cobrem a cabeça. A gente tá vendo um ali já até com capacete, né? Esse é o CT, cara. O pessoal tá concentrado aí. Na madrugada. É lamentável porque não foi a primeira e não vai ser nem a última, né? Não é exclusivamente o Palmeiras que faz isso. Todos os torcedores no Brasil cometem esse tipo de atitude. E a nossa responsabilidade, que trabalhamos com comunicação, a gente tem que mostrar as imagens, tem que falar quantas vezes for necessário. Sabe assim, quer criticar o trabalho do Abel? Claro, cara, todo mundo é passível de crítica, tudo bem. O cara não tem que viver a vida inteira dos louros, do que ele já conquistou. Pode, à vontade, comentar, debater, criticar. Agora isso daí não dá, cara. Quando perguntado no início do jogo de hoje, quando perguntado sobre, ele não quis nem falar. Porque eu entendo que as vaias, elas incomodam muito mais o atleta e a comissão técnica do que um ato de violência no centro de treinamento. Eu ficava muito incomodado quando eu entrava em campo e minha própria torcida me vaiava. Ou vaiava o time que eu jogava. Isso me incomodava ainda mais. Por isso que eu acho que o Abel não se pronunciou quando ele foi perguntado sobre a atitude do torcedor palmeirense. E quando quem ligou a televisão agora e vê a torcida do Palmeirense se manifestando, parece que o Palmeiras está lutando para não cair, que não justifica, tá? Mas parece que o Palmeiras está vivendo a pior fase da história, para ter toda essa manifestação do torcedor. Eu acho o seguinte, assim, eu estive lá no jogo, né? E com muita humildade, assim, muita simplicidade, o Corinthians mereceu do início ao fim. Antes mesmo da expulsão, o Corinthians já tinha tido 2 oportunidades claras de fazer o gol. Aí quando eu falei negócio das facas no dente pra tentar realmente fazer com que o torcedor veio abaixo na hora e tal, parecia que eu tava falando para o time do Corinthians, porque eles entraram dessa maneira. Agora, eu entendo no gramado, no campo, no estádio de futebol, quando a torcida chega um momento que ela começa a protestar contra o seu time, ou contra o seu treinador, contra os atletas. Principalmente, nós falamos aqui, o Palmeiras perdeu, foram 4 jogos esse ano com o Corinthians e não conseguiu fazer um gol. Perdeu a final do Campeonato Paulista e saiu da Copa do Brasil, com uma competição super importante. Então, assim, o torcedor tem todo o direito. Agora, o cara sair do estádio, o cara na madrugada, o próprio time, será que realmente é torcedor do Palmeiras? Porque o próprio time descansando vai enfrentar mais uma batalha, porque é difícil. Um jogo do Ceará seria ainda mais difícil devido ao acontecimento da semana como perdeu o Corinthians, e o cara vai lá atacar bomba, acordar um jogador, sabe? Isso é crime. E a gente, assim, até aconteceu uma tragédia. Tem que tomar providência. Não pode normalizar alguma coisa como essa. E é a minoria. Eles não estão nem com camisa de clube, não estão com camisa de organizado, não estão com camisa de nada. Um capacete para não saber quem é. Então, assim, eu acho que não pode ser normalizado e tem que tomar uma atitude, sim. Que a polícia investigue, cara. Exatamente. E chegue à conclusão de quem fez isso, porque como classificou o Palmeiras, isso tem nome, é atentado. E atentado é crime. Não é assim, não é um ato de torcida, não é uma cobrança, não é um protesto. Protesto é outra história. Protesto leva uma faixa, você vai no estádio, isso é atentado, criminoso. Não se sabe quem foram os autores, não dá para especular se foram parte de uma torcida organizada, se não foram, se foram pessoas que resolveram, combinaram ali na véspera e tinham artefatos para fazer esse tipo de coisa, mas o que dá e o que a gente sabe o Palmeiras é um clube que tem a sua torcida organizada rachada com a direção, já com a presidência há algum tempo, né, não tem apoio, muitas vezes tem protestos e evidentemente isso é crime. O que aconteceu no estádio não, porque no estádio não houve nenhum tipo de agressão, mas a temperatura do que houve no estádio, da forma dos protestos, de como eles aconteceram. Eu também estava lá comentando o jogo pro Sport TV, pro Premier, e muita gente ali na minha frente. Foi uma coisa que me deixou um pouco chocado. Assim, eu admito que é isso, você tem o direito de criticar o trabalho do Abel, de entender que a direção contratou errado, deveria ter mais jogadores, investiu pouco, ou de achar que o Abel já não é mais capaz de fazer esse papel. Eu discordo, mas enfim, cada um tem o direito de entender o que quiser, mas direcionar ao treinador mais vitorioso da história do clube o mesmo xingamento que se direciona a um adversário, a mesma ofensa que se direciona a um adversário, e aqui eu não estou dizendo que tem que ofender o adversário, mas eram gritos que normalmente o torcedor direciona para o técnico do outro time, para o jogador do outro time.
Aquilo ali, realmente eu fiquei um pouco, não deveria, porque eu já vi de tudo no estádio, mas fiquei um pouco chocado. E acho que essa elevação de temperatura está contextualizada. Tanto o que aconteceu dentro do estádio, como depois colocando faixa na rua, dizendo que a paz acabou, e esse é o mais grave de tudo que aconteceu, e é bom que pare por aí. Né? Mas acabou uma faixa hoje gigante na rua Turiaçu, né, a entrada do Allianz Parque, onde o Palmeiras chegou numa situação muito boa ao fim do primeiro turno. Né? Claro que a melhor situação é do Flamengo, que lidera o turno com um jogo a menos. O Cruzeiro perdeu do Santos, estacionou em 37 pontos, ele tem 19 jogos o Cruzeiro. E o Palmeiras tem 36, né? O Palmeiras tem 36 em 17 jogos, o Flamengo tem 18 jogos, o Cruzeiro tem 37 pontos em 19 jogos e o Palmeiras tem 36 em 17. Quer dizer, ele está numa situação extremamente competitiva no Campeonato Brasileiro. Você vê como já descola do Bahia, que é o quarto colocado, né, que ontem empatou com o Fluminense. Botafogo, que massacrou o Fortaleza, chegou à quinta posição. O Palmeiras hoje jogou a partida da ressaca. Tem a ressaca pro bem, quando você conquista um título, e a pro mal, quando você é eliminado de uma competição, especialmente eliminado pelo principal rival. Por isso, hoje eu liguei a TV e vi um monte de cadeira vazia no Allianz Parque. Isso não é muito comum, porque a torcida do Palmeiras também se faz sempre muito presente no seu estádio. Hoje não foi assim, mas o mais importante é que o time respondeu positivamente no que diz respeito a pontos no Brasileiro, somou 3 pontos. Foi complicado, não foi fácil não, mas saiu com a vitória para cima do Ceará, não é isso, Vinícius Nicoletti? Alô, fã de esportes, o Palmeiras venceu o Ceará de virada e aliviou a tensão no Allianz Parque. O time entrou em campo após sofrer um atentado na madrugada deste domingo. Vândalos atiraram bombas e rojões na academia de futebol, onde os jogadores dormiam concentrados. O clube divulgou que vai fazer boletim de ocorrência e encaminhar as imagens de segurança para investigação da Polícia Civil. No estádio, a torcida organizada voltou a vaiar o time no início do jogo, mas em seguida o torcedor comum se manifestou e vaiou os protestos da organizada. Paco Lopes, o destaque do jogo, falou sobre os atentados e esse clima de protesto da torcida palmeirense. E o técnico Abel Ferreira também falando sobre a permanência dele no Palmeiras. Por enquanto, ele não pensa em renovação de contrato. Está focado na recuperação do time. Cara, o que aconteceu no CT, eu falei ali, acho que não sabemos se foram torcedores, se foram rivais, mas acho que é uma falta de respeito. Personalmente eu acordei na madrugada, mas às vezes faz parte, não podemos ligar para isso. Acho que é virar a página, deixar passar isso e a gente tem a consciência tranquila que vai dar seu melhor e a gente só fala dentro do campo. E eu já disse várias vezes, tenho um carinho e um respeito muito grande pelos torcedores, tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras. O meu futuro será decidido no momento certo e sempre com total e máximo respeito por aquilo que for o melhor para o Palmeiras. Cara, olha ali, ninguém não tinha aí um telefone para discar o número da polícia, gente. Ninguém estava nessa guarita que o senhor está vendo aí à sua esquerda. Aí sempre fica pelo menos um segurança. Então, mas não tinha ninguém. A gente conhece bem esse local aqui do lado na Marquês de São Vicente. Puxa vida, gente. Então agora a polícia já tem as imagens, inclusive a narrativa de um daqueles que filmou, falando o nome de algum outro participante desse fato. Eles mesmos se confundiram e quase foram atingidos pelos rojões que atiraram. Sabe, isso aí é um grande problema. É um problema, nós estamos vivendo, as pessoas pensam que nós estamos vivendo no mundo virtual, mas nós vivemos no mundo real. Isso é uma grande imbecilidade. Isso aí é um problema, é um atentado. Isso é um atentado à segurança de um cidadão, atentado à Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras tem que fazer um boletim de ocorrência e a polícia tem que apurar esse acontecimento. É absurdamente lamentável o que foi feito. Eu fico pensando no torcedor comum ou no jogador que estava na concentração. O tamanho do susto que eles tiveram ali, onde imaginam que eles têm segurança, não tiveram nenhuma segurança. Nenhuma segurança. Isso é um problema gravíssimo que o Palmeiras precisa resolver. Resolver com a sua segurança e com a Polícia Civil e Polícia Militar. Não é possível que ninguém tenha um telefone para discar 190 nessa hora. Não é possível. É isso aí, amante do futebol, essa situação complicada do Palmeiras entre torcedor, diretoria e torcedor e o técnico Abel Ferreira. Situação que pode ser contornada com a atitude da própria diretoria. Vamos ver o que a diretoria vai agir nessa situação. Alguns torcedores estão irritados com Lélio Pereira já há algum tempo, outros já com Abel Ferreira pelo desempenho do clube, do time dentro de campo, né? Poderia ser um desempenho melhor na visão do torcedor do Palmeiras e Abel Ferreira tem entregado pouco dentro de campo. O time tem tropeçado algumas vezes, né? Como foi a eliminação
para o Corinthians, um grande rival, sempre tem uma grande repercussão na Copa do Brasil, e também lá no início do ano perdendo o Campeonato Paulista para o próprio Corinthians. E a diretoria, né, diz que vai apoiar o Abel Ferreira, inclusive vai renovar o seu contrato, a intenção é que renove o seu contrato até 2027. Vocês viram aí que Abel Ferreira no vídeo disse que vai decidir isso mais para frente, e a torcida, é claro, vai cobrar porque quer a saída do treinador português. A sua opinião é qual? Deixe aqui nos comentários, que é muito importante para a gente debater esse caso, porque sua opinião aqui é importantíssima. Se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, as principais informações do mundo da bola dos times brasileiros, e tá dando um like para ajudar esse trabalho. Tamo junto.